Olá, pessoal, vocês crentes que eu subi livre de mim no domingo. Não, a gente tem que terminar esse tema, porque é um tema importante, né? Eu imagino que as pessoas têm muita dúvida, como eu também tinha antes de ler, de estudar um pouquinho mais e estudar isso em conjunto com o catecismo, como a gente vai fazer nesse vídeo, sobre a doutrina social da igreja, porque realmente é um assunto espinhoso. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no comentário que eu quero fazer antes da gente começar esse vídeo. Reparem como o mal adora se infiltrar nos assuntos da igreja. Ou seja, uma coisa que é boa, pode ser até prazerosa se a pessoa tiver o dom, né, da política, né? É uma coisa que é altamente contributiva, frutificadora da vida cristã na sociedade. A gente fica com receio, por quê? Pelo mau uso que Dom Estevão tanto fala nas revistas dele, que o mau uso não impede o uso legítimo. Eu ser uma cristã católica, falar de política, transitar no meio político, nada demais. Estou fazendo o meu papel cristão no mundo. Ou seja, se há uma necessidade de contribuição para uma vida social, ela se dá através da política, concordam? É óbvio que existe também as vias caritativas, né? Existe a via do jejum, da penitência, tudo isso contribui para a vida social, a minha oração, a minha entrega pessoal de vida, dos meus sacrifícios pessoais, dos meus problemas, oferecer, né? Ter uma vida oblativa, né? Sempre oferecendo. Mas isso não impede que a política seja um ponto, vamos dizer, uma via de acesso para esse trabalho pastoral da igreja, que é também o evangelizar. Porque é a forma como eu consigo me encontrar com o mundo. Então, é tão importante que a gente distinga que existe um desvio e ele é super intencional. Porque essas pessoas que misturam política com partido nada mais querem do que desmerecer o valor legítimo que a política tem para os leigos e até para a igreja, como a gente vai entender nesse vídeo. Mas então vamos pedir ajuda do nosso anjo da guarda, para a gente não fazer cruzamento de ideia, não dar curto-circuito aí, né? E depois as pessoas ficarem confusas achando uma coisa ou outra. Então, vamos então aprender, né? Porque a gente só vai amar aquilo que a gente conhece, né? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se te me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. São Francisco, rogai por nós. Todos os santos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Imagino que você já tenha aí seu santo de intercessão, né? Então é até importante a gente pedir que ele interceda por nós para que as luzes de Deus nos visitem, né? Também através do nosso anjo da guarda. Eu queria falar hoje dos reflexos no campo político, e acredito que hoje a gente vai encerrar, né, com mais de um vídeo, óbvio, eu acho que vai ter mais um vídeo ainda, da doutrina social da igreja, porque realmente essa é uma doutrina social, né, ela se dá a partir do encontro, como a gente viu no primeiro vídeo, do evangelho com os problemas sociais, então é o evangelho vindo visitar a terra, né, no seu contexto real, humano, né, com a face de Cristo que está nos evangelhos, que esse é o mecanismo, esse é o meio, pelos princípios que já falamos, através das diretrizes que impedem as distorções, como já falamos, e aí vem esse reflexo, essa luz do evangelho, ser de sal da terra e luz do mundo. Dom Estevão, na pergunta responderemos 329, de 1989, como nós temos visto aqui nesses vídeos, vou ler mais uma vez o documento, porque pode ser que a pessoa esteja só pegando esse vídeo para ver, vai discorrer sobre um documento, tá? Que foi publicado no ano de 1988, mais precisamente em 20 de dezembro, pela Congregação para a Educação Católica, é uma instrução relativa ao ensino da doutrina social nos seminários, chamado Orientações para o Estudo e Ensino da Doutrina Social da Igreja na Formação Sacerdotal. E essa instrução ela é dirigida aos sacerdotes porque, acho que eu nem comentei isso aqui, porque os sacerdotes têm essa função de pastorear. Né? Então, se eu leiga sou chamada pelo ensinamento social da igreja a ser um instrumento do evangelho no mundo, o sacerdote é aquele que está responsável por quê? Por formar esses cristãos, tanto moralmente, quanto, né, em termos de ação pastoral, quanto em termos de vivência cristã, que é o que me pede toda vez que eu vou evangelizar, ou toda vez que eu vou prestar um serviço.
né? E tá aí a Fratelli Tutti, que tem vários artigos lá importantes falando sobre a ação política. O que Dom Estevão nos lembra aqui? Preste atenção. A igreja não possui algum modelo político, né? Então, nem se liga a algum partido político, mas ela estimula seus filhos, especialmente os leigos, para que tomem consciência de sua responsabilidade no setor político e optem a favor de soluções cristãs para os problemas sociais. E vocês lembram de que as soluções cristãs são aquelas que fazem com que a gente tenha aquele discernimento entre o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que não é moral. Então, o cristão exerce a política através do ensinamento cristão, sem a igreja estar ligada ao modelo político. Aí você vai dizer, mas eu conheço um monte de sacerdote ligado. Problema dele. Ele pode estar exercendo qualquer coisa, mas não é a doutrina social da igreja, ok? O abuso não impede o uso, ok? Com efeito, a fé cristã valoriza grandemente a dimensão política da existência humana. Daí resulta que a presença da igreja no campo político é uma exigência da fé, né? É uma exigência da própria fé, à luz da realeza de Cristo, que leva a excluir o divórcio entre a fé e a vida cotidiana. Um dos erros mais graves da nossa época. Cristo jamais se colocou numa dimensão de um reinado meramente transcendental. Cristo se deparou com os problemas, com as heresias, com as discórdias, com as contendas, com as hipocrisias, não é isso? Com as raposas do tempo, combateu um monte de problemas, doenças, né? Fez observação sobre doações materiais. Lembram da viúva? Aquela viúva deu mais que todos os outros, ele observando as ofertas do templo. A viúva deu tudo o que tinha. Olha lá o comentário sobre uma ação social, né? Ou o bem material não é para sustentar uma obra. Ou seja, a dimensão humana de Cristo é que faz com que a gente saiba viver o que é material divinamente. Se não fosse ele, a gente estaria soltando o ar, né? Até agora, né? Como o povo hebreu sendo conduzido por um outro homem. Agora nós temos Deus no lugar de Moisés, né? Cristo, Deus feito homem. Então, partindo desse princípio de que não pode haver um divórcio entre a fé e a vida cotidiana, porque isso é um grave erro, há uma certa distinção que deve ser levada em consideração por nós todos. Que distinção é essa? O exercício da política em geral e o da política partidária. Quem exerce a política em geral e quem exerce a política partidária? No primeiro sentido, no sentido da política em geral, a política é tarefa de quem? De toda a igreja. Vejam bem, política é tarefa de toda a igreja. Pois esta competirá sempre e necessariamente julgar os comportamentos políticos, não só enquanto tocam a esfera religiosa, mas também em tudo que diz respeito ao bem comum, na medida em que tudo isso tem uma dimensão ética. Então a igreja dá a dimensão ética para tudo, porque Cristo é o nosso modelo padrão de comportamento ético, moral, religioso, filosófico, antropológico, sociológico. É Cristo. Ali está toda a dimensão do homem, porque Deus é o Senhor, é a sabedoria, então ele veio dar todas as dimensões. Então a igreja é sim chamada a ter esse exercício da política, porque é na política que saem as leis, né? Então a igreja está orientando, essa lei está ou não de acordo. Lembra do outro vídeo que a gente falou do ver, julgar e o agir? Que é o discernimento da doutrina social? De como que eu vejo? À luz do evangelho. Como que eu ajo? À luz do evangelho, discernindo se aquilo está conforme ou não, né? E como que eu julgo? À luz do evangelho, das minhas experiências de vida, né? Eu tenho que ser uma pessoa coerente se eu estou julgando uma ação. Por que adianta eu viver uma vida mundana e querer aqui, né, exercer uma doutrina social conforme o evangelho? Então tudo isso é uma coerência cristã que nos pede em todas as áreas, não só na doutrina social. Aqui eu estou pegando só como exemplo, tá? Então, esse exercício da política em geral é exercido pela igreja, mas nós temos a política partidária, ela é necessária. E aí vai dizer Dom Estevão aqui fazendo uma bela distinção. Sempre os comportamentos, mas também tudo diz respeito ao bem comum. É preciso evangelizar a ordem política, é o que eu estava falando agora. E aí vem no sentido partidário, a política é tarefa dos leigos.
Sinto muito se você não gosta. Eu também não sou apaixonada. Eu gosto muito da área da ciência política, né? Daqueles. Eu tenho um livro aqui que eu vivo falando para vocês dele, né? As grandes obras políticas de Maquiavel em nossos dias. Eu adoro pensar como as pessoas pensam. Tipo, entender como a pessoa chegou naquele ponto, mas não entender exatamente o ponto e ficar maquinando. Eu gosto muito da parte mais da confecção dos pensamentos. Mas nós somos chamados. Se aparecer algo político, seja contrário ao direito reto dos direitos humanos, vocês vão ver vídeo meu aqui, como eu já fiz, né? Eu já fiz sobre aborto, né? Já fiz sobre outros temas aqui. Mas enfim, nós somos chamados, a tarefa dos leigos a estes é que compete conduzir campanhas, dirigir representações populares, exercer o poder. Que bom se todo poder fosse exercido por um cristão autêntico, concordam? Né? Teríamos aí uma consonância muito boa da política, né? Da vida política e social da humanidade com o que Cristo vem ensinar. Teríamos uma paz social muito natural, não é isso? Mas não, isso é uma luta, né? Porque ao lado dos partidos cristãos em que pessoas, né, autênticas, verdadeiras fazem as leis e os projetos e participam da vida, a gente tem o outro lado, né? Uma eterna guerra. Mas faz parte, quem tem essa vocação tem que ir com todo, né, com toda a clareza possível, como nos ensina a doutrina social, não desviando para as ideologias. O que a igreja pede a esses seus filhos é o quê? Que sejam militantes na política e tenham uma consciência reta e conforme as exigências do evangelho. Você precisa militar na política, mas conforme, de acordo com as exigências do evangelho. Uma consciência reta, sem desvio. Os pastores e os outros ministros da igreja, para conservar melhor. Esse é o número 63 do documento, esse documento que a gente está citando. Dom Estevão abre aqui uma citação para ele. Os pastores e os outros ministros da igreja, e esse documento está falando justamente para eles, prestem atenção, para conservar melhor sua liberdade na evangelização das realidades políticas, ou seja, para não ficar se misturando, né, doutrina com política, com não sei o que, fazendo confusão na cabeça, né, dos crentes, manter-se-ão fora dos partidos ou grupos. Olha aí, fora, que poderiam criar divisões ou comprometer a eficácia do apostolado. Nem sequer lhes darão apoios preferenciais, a não ser que, em circunstâncias concretas e excepcionais, o exija o bem da comunidade. O que quer dizer isso? Existe um partido político, por exemplo, querendo fazer com que todos sejam obrigados a ter práticas contrárias à fé e à moral cristã. O que o padre pode fazer? Falar diretamente contra aquele partido. Ué, aqui, situação, circunstância concreta e excepcional. Concreta é o quê? É um fato real que aconteceu e ou está acontecendo, como estamos aí diante, né, de um protesto de um partido, né, comunista, né, e é um comunista que se pretende democrata, não sei como isso, né? Mas recorrendo a uma ditadura que nós vivemos, que é a ditadura do judiciário, no STF, para fazer valer uma lei que não tem nada a ver com o que o Brasil escolheu, né? O Brasil escolheu, né, uma área de eleição conservadora, né? De eleição cristã, né? Por mais julgamentos que a gente possa fazer sobre o governo atual. Mas isso vai de encontro, né? Vai contra, de encontro a favor. Isso vai contra a moral até do Brasil. Mas está lá no STF, né? Para que as escolas ensinem a propaganda do gênero. Só dizendo isso, é propaganda, né? Não é nem mais ideologia, já estão fazendo uma propaganda aberta, como era lá a propaganda maçônica na Revolução Francesa. Mas eu quero terminar esses vídeos dizendo aqui, nesse número 64 do documento, que o compromisso político dos filhos da igreja seja aos olhos do mundo um sinal da presença do reino de Deus. Quero deixar a leitura também do 897 e 898 do Catecismo, porque eu gosto muito de pegar o Catecismo e eu não peguei até agora. Vai dizer que por leigos, né, que a gente está aqui falando dos leigos, entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das Sagradas Ordens ou do Estado religioso, né, que depois de serem incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos povo de Deus e, em sua medida, feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem por sua parte na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Aí no seguinte, é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus. Como? Exercendo funções temporais e as ordenando segundo Deus. Segundo Deus, não segundo ideologias e deuses,
né? Deuses. Iluminar e ordenar de tal modo todas as suas coisas temporais, né? A eles, portanto, cabe iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidas, porque nós vivemos, trabalhamos no mundo, né? E que elas continuamente se façam segundo, novamente, olha aqui, segundo Cristo, cresçam e contribuam para o louvor do Criador e do Redentor. A iniciativa dos cristãos leigos, 899 para terminar, é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com exigência da doutrina e da vida cristã, né? Essa iniciativa é um elemento normal da igreja, e aí vem uma citação de Pio XII que depois eu posso colocar nas nossas redes. Mas é isso, é sempre entender que isso é algo natural, né? Isso aí vem da nossa experiência de vida cristã, do olhar, do contemplar Cristo no Evangelho. E aí a gente consegue ser esse sal da terra e luz do mundo, que não é um pedido, se você quiser, seja, não, é uma ordem, sede sal da terra e luz do mundo. Fiquem com Deus e vamos terminar esse assunto hoje ainda. Até mais!